Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Coferri. Estamos de volta aos estúdios aqui De do Last volta. Mile, né, Coferri? Viajamos bastante e voltamos aqui, hein. Depois de muitas viagens maravilhosas por sinal, mas sempre é bom estar de volta aqui em Florianópolis. E a gente está indo para mais um episódio super especial que eu já vou passar a bola aqui para o Coferri apresentar o convidado de hoje. Mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, que essa mesa só fica mais bonita. A gente tem aqui o iFeed, que é uma das principais soluções de autenticação e controle de acesso de Wi-Fi do mercado brasileiro. A gente tem a Esquilo, que é a maior plataforma de livros digitais do ecossistema brasileiro, distribuindo aí para ISPs e operadoras. Temos a Equinix, que dispensa comentários, uma das principais empresas de data centers, a principal empresa de infraestrutura digital do mundo. Eletronet, com a maior rede de fibra ótica de longa distância do mercado brasileiro. E também a Connectway, principal distribuidora Huawei aqui no mercado de SPs do Brasil. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, é um orgulho enorme tê-los com a gente, que possibilitam com que tudo isso ocorra e que a gente consiga entregar um episódio da mais alta qualidade para vocês, a nossa audiência. Mas agora, sem mais delongas, eu quero passar para o meu amigo Matheus Coferri apresentar o convidado de hoje, que vai trazer um tema aí que estava há bastante tempo Tava, sendo chamado, né, Coferri? tava. Obrigado ao Bruno, obrigado à nossa audiência. Realmente, esse convidado aqui é um cara especial para nós. A gente já fez um bate-papo antes aqui, descobriu que vai precisar pelo menos mais umas 4, 5 horas, fazer uma minissérie aqui da história É e verdade. jornada dele, então a gente está muito feliz de receber ele aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores aqui. A gente não tem só a mais alta prateleira de convidados, mas também a de patrocinadores, né, os É verdade. principais do mercado aqui. A gente está muito feliz em ter eles aqui, né, com a gente, nesse projeto, que é um projeto que está, decolando e voando aí, né, Bruno, graças a Deus, e Amém. colhendo muitos frutos e feedbacks, né. A gente teve agora recentemente no evento da Brint Nordeste e foi muito bom ouvir das pessoas o feedback aí dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, então a gente agradece bastante a nossa audiência. Mas o nosso convidado de hoje, vocês já viram aqui no spoiler do meio aqui na câmera, né, Bruno, é um dos principais aí nomes do mercado de streaming, de TV, já foi dono de provedor, tem uma carreira aí de décadas no mercado, que é o Maurício Almeida aqui, que é o fundador e presidente da Watch Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Maurício, é uma honra estar falando contigo aqui. Olá, gente. Eu que agradeço, Bruno Conferri. É um prazer bater esse papo com vocês e contar um pouquinho aí da nossa trajetória. Vamos lá. Vamos lá, obrigado aí, nós que agradecemos aí, vir para Floripa nesse dia maravilhoso também, né, Se deu bem, se deu se bem. deu bem aí, né. Mas Maurício, conta pra gente um pouquinho já da tua trajetória, né, a gente já conheceu um pouquinho aqui nos bastidores, realmente é até inspiradora, né, o que a gente ouviu. Um pouco que a gente ouviu, vocês que vão estar aqui ouvindo a história completa, com certeza vão sair também mais inspirados desse episódio, mas conta um pouquinho como é que tu começou, era já da tua essência estar em telecom, em TV, em streaming, qual que era o começo aí do Maurício na carreira profissional? Bom, eu estudei engenharia em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né, apesar de estar há muitos anos fora de lá. Eu estudei engenharia em São Paulo e, na época, boa parte de quem fazia engenharia era contratado por banco. Comigo não foi diferente, fui contratado pelo banco BFB, depois comprado pelo Itaú, que era um banco francês na época, né, ligado ao Crédit Lyonnais. E essa história, como é que eu caí em tecnologia, né? Todos os meus amigos foram para o mercado financeiro e o gerente da minha área, chegou com uma caixa cheia de disquete, né, isso eu tô falando de 91, Nossa. e falou assim: "Ah, quem que entende mais aqui de computadores?", né. Era imagina, um salão, nós éramos umas 35 pessoas, e tinham 5 computadores, 5 PC. Então você tinha a tua caixinha de disquete, você ia lá, usava o computador, voltava, usava o computador, voltava. E essa caixa que ele chegou era o Windows 2.0. E aí eu falei assim, todo mundo falou: "Ah, o Maurício e tal, não sei o quê", eu peguei, comecei a instalar o Windows, era tudo em DOS, instalei o Windows, aí ele viu que eu tinha jeito, instalei o Word, o Excel, e aí fui gostando daquilo. Todos os meus amigos seguiram carreira para o mercado financeiro, literalmente todos, até um deles hoje é o CEO da Watch, o Carlos Mendes. E eu comecei a programar, tinha feito só na faculdade de engenharia um pouco de programação, comecei a gostar daquilo, achar interessante. Eu lembro que a gente tinha, uns terminais da IBM,
né, para acessar o mainframe. E aí esse gerente começou a ver que eu dava jeito para coisa de tecnologia, trouxe uma chamava placa IRMA, placa de emulação de terminal. E aí eu instalei a placa, então de 2 terminais IBM passou a ter 7, né, contando com os PCs, que era tudo na época 286 ou 386, um negócio arcaico, deve estar em museu hoje em dia. E aí, naquele mesmo computador, o cara acessava o mainframe, baixava um arquivo TXT, o Excel processava aquilo, virou um fenômeno, vinha gente de outras áreas ver o que a gente estava fazendo ali no Olha só. departamento, uma coisa muito muito maluca. Daí eu fiquei 2 anos nesse emprego, aí fui contratado, por uma seguradora, trabalho muito legal, daí já como na parte de tecnologia, né, eu era analista de suporte. E ali foi uma coisa interessante, né, que é engraçado como as coisas vão acontecendo na sua vida, e você só entende às vezes muito tempo depois, né. Como eu tinha essa facilidade de mexer com o computador, né, e receber sempre novidade, um dos aplicativos que chegou lá para a gente usar foi o PowerPoint, e aí o dono da empresa, o Daniel Birman, naquela época ele já fazia um monte de M&A, né, então ele comprou não sei quantas seguradoras lá, 10, 15 seguradoras. E acreditem, cara, eu tinha 21 anos de idade, ele me carregava para lá e para cá, Olha nas só. reuniões. Então eu montava as planilhas dos valuations e DRE. Cara, ele comprou uma siderúrgica, Mannesmann, enorme na época, comprou a Companhia Brasileira de Cartucho, comprou Marco Polo, Uhum. encarroçadora Hum. de ônibus e caminhão. E eu com tecnologia e andando naquele mundo, achando aquela coisa maluca, né, e ele era doido, mas imagina um cara doido, cara, ele tinha um motorista para o São Paulo, tinha uma Mercedona enorme, né, ele e o motorista dele estava autorizado por ele a andar só no corredor de ônibus, porque ele não tinha paciência. Eu acho que se fosse hoje esse negócio de ponto aí, ele tinha ponto para Hum. se fosse milhagem, ele podia ir até o Trocava Japão por e milha. voltar, trocava por Pô, de milha. crédito para as próximas geração já. Exatamente. E aí nessa empresa, cara, Eh, teve um consultor externo, porra, eu sou muito grato a ele até hoje, o Guilherme Souza. E ele a gente tinha rede novel, aí eu me certifiquei com CNA, CNE, né, para ser engenheiro de rede novel, e aí ele chegou com o tal do Windows NT, e eu falei: "Pô, Guilherme, eu quero andar com você, né, você é consultora", todo mundo falava que ele ganhava bem pra caramba e não sei o quê, eu falei: "O que que eu preciso fazer?". E eu nunca esqueci isso, cara, ele falou: "Cara, leia manual". Eu falei: "Como assim?". Ele falou: "Cara, ninguém lê manual. Brasileiro não lê manual. Brasileiro compra na época, um videocassete e não lê manual. Ele tenta quebrando a cabeça, né, pra ver se aquele negócio funciona. Lê manual, aí você vai dar consultoria pra todo mundo". Cara, eu comecei a ler manual igual um louco, cara. Eu ia para o banheiro lendo manual de Windows NT, de rede e tal. E era uma empresa, cara, muito à frente do seu tempo, assim, eu tô falando em 93, cara, a gente tinha já os computadores da Sun, que era caro pra Sim. caramba. Eu instalei, links com oh meu Deus, Renpack, rede Renpack. A gente tinha link entre São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Bom, nesse ponto a faculdade já tinha ido para o vinagre, né, Hum. já estava no quinto fatorial, né. Você conhece o quinto fatorial? É matéria do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro, né. Meu Deus. E aí eu passava, cara, olha só, aí eu já tinha uns 23, 24 anos, eu passava uma semana em São Paulo, uma semana no Rio, num flat, uma semana em BH num flat e uma semana em Porto Alegre num flat. Só que, putz, instalando correio eletrônico, a gente já tinha uma intranet, né, não sabia o que era isso. Aí em 94, o Silvio Pereira, que é o nosso diretor, e eu colado nesse no Guilherme, né, no Guilherme Souza. Colei no cara, e em 94 o Silvio chama a gente na sala dele, olha que doido, ele tinha um 0800 que você discava para Brasília para acessar a internet. Sei lá como ele conseguiu aquele acesso àquele link. E aí você tinha uma listinha, cara, não tinha nem HTML na época, você tinha uma listinha para você quais sites você navegar. Putz, eu fiquei maluco com aquele negócio, Que fiquei massa. fiquei fiquei doido. E aí logo depois eu conheci
a minha esposa, que eu viria a casar, e ela é de Curitiba, eu de São Paulo. Aí eu falei: "Ó, quem arranjar emprego primeiro, a gente se muda", né. Ela queria ir pra São Paulo, eu queria ir pra Curitiba. E aí eu mandei um currículo pra Positivo Informática, aí quando os caras viram que eu conhecia o Windows NT e Novell, arranjei emprego na hora. No dia 2 de janeiro de 96 me mudei Eu pra estava nascendo. pra Curitiba. Olha só, precisa pisar na gente. Ah, não, só comentário, né. 2 de janeiro mudei pra Positivo e, putz, foi muito legal também, cara, ali eu conheci o Brasil inteiro implantando os sistemas educacional do Positivo, foi muito, muito legal essa época. E aí a gente já estava falando de internet, né, falando de, putz, como que comercializa pela internet, ainda tudo muito incipiente, tudo internet de escada, né. E estava começando um embrião de um projeto para a gente fazer, um site. E aí eles contrataram outro cara, um especialista, eu falei: "Caramba", né, dancei, né, achando que era pra mim aquela vaga. Conversei com a minha mulher, falei: "Eu vou pedir demissão e vou montar meu negócio". Cara, eu pedi dia 31 de agosto de 96, eu pedi demissão, aluguei uma sala comercial em Curitiba, peguei uma linha da GVT, na época a GVT era fantástico, porque você conseguia, usar a internet e conversar ao mesmo tempo. Era uma tecnologia fenomenal, né. E peguei, eu falei: "O que que eu vou fazer da vida, né, cara?" Liguei pra minha mãe: "Ô mãe, isso aqui é sair do emprego". "Você tá louco? O que que você fez?" "O que que você faz?" Eu falei: "Eu trabalho com internet". "E o que que você faz, né, com a internet?" "Eu faço um monte de coisa". Cara, ela falou: "Vem pra cá". Ela trabalhava na Editora Abril, peguei meu carro, fui pra São Paulo, daí ela já me arranjou um site pra eu fazer e tal, e a coisa começou a funcionar. Isso era é, setembro de 96. 96? Não, 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 desculpa. 96 foi quando eu fui pra Curitiba. Uhum. Setembro de 99, eu passei 3 anos 3 positivo. anos depois é positivo. 3 anos positivo. Sim, Pô, foi no mesmo ano. tava perdendo uns anos na minha vida aqui, eu falei: "Meu Deus, me deu um branco". Não, 99, setembro de 99. E aí, estavam começando o IG, internet grátis. E eu vi no jornal que eles estavam procurando abrir novas cidades, né, porque eles iam de cidade em cidade, comprando provedores, comprando os modems, na verdade, na época, né. E entre eu alugar essa sala, sei lá, 15, 20 dias depois, abriu um provedor no andar de cima de mim, da Convoy, um cara lá de Ponta Grossa, né, não sei nem o que tá acontecendo com eles hoje, nunca mais ouvi falar. E aí eu falei: "Cara, eu vou vender esse provedor", né, sem combinar com o cara, eu falei: "Eu vou vender esse provedor", né. Já conhecia Gemini, né? É, já sabia as planilhas. Tudo. E aí, cara, eu liguei para um amigo meu, do Positivo, falei: "Ô Cláudio, você não conhece uns cara do Opportunity?" "Conheço, pô. Jorge Goldstein, meu primo lá de Salvador e tal", a maioria do pessoal do Opportunity era da Bahia. "Me dá o telefone dele", liguei pra ele, falei: "Cara, tem um provedor pra te vender em Curitiba", eles estavam louco pra entrar em Curitiba, né. "Ah, como que é? Assim, são 200 modems, é assim, assado, tal. Vem para o Rio". Eu falei: "Cara, eu não tenho dinheiro". Na época, né, vocês não eram nascidos aí, tinha um tal de PTA, cara, era um telex. O cara mandava passagem para o aeroporto, você ia lá com o teu RG: "Ó, tem uma passagem no meu nome". Peguei um avião da Varig, fui para o Rio, cheguei no Rio, cara, foi muito louca essa história. Os o IG tinha, sei lá, 3 meses. Nossa. Eh, cheguei no Rio, entrei numa sala lá, conversando com o Jorge, ele falando: "Ah, então como que é o provedor, onde que fica e tal, quanto que você quer?". Eu não tinha nem falado com o dono do provedor que eu estava vendendo a empresa dele, né. E aí, Não tinha nada de número ele pro cara. falava assim: "Cara, você tem que falar com o Fernando, você tem que falar com o Fernando". Falei: "Tá bom, vou falar com o Fernando". Meu, entra o Fernando na sala, abre a porta, tinha sido meu chefe em São Paulo na seguradora. Caraca, Que né, cara? isso. Pô, parece roteiro de filme, né. "E o que você tá fazendo aqui? Não acredito". Daí o Jorge falou: "Ah, tô comprando o provedor dele de Curitiba, esquece esse negócio, preciso de você, vem cá". Deixou o Jorge na mão, me levou pra outra sala. Cara, eu sei que é o seguinte, o cara falou assim, eh, eu tô com uma grana aqui, eles tinham montado, o Citibank Venture Capital, então era CVC/Opportunity, CVC Opportunity.
A gente tá com $200 milhões, o dólar era Nossa quase 1 para 1 na época lá, em Uhum. 99 deu a max, devia ser 1,40 o dólar. E a gente tem que desenvolver site, tem que comprar empresa, não sei o quê, eu vou fazer com você. Falei: "Caramba, como assim?". "Não, te conheço, não sei o quê, vai ser contigo". E aí já esqueci a negócio de vender Quero nem provedor. saber, me lasquei. Caraca. Aí ele falou o seguinte: "Amanhã a gente tem uma reunião". Eu falei: "Cara, eu venho com a roupa do corpo". Aí o cara tirou duzentão do bolso dele, que era dinheiro pra caramba na época. Fui numa lojas americanas lá, comprei uma camiseta, uma cueca, um escova de dente, falou: "Fica no hotel aqui", me botou num hotelzão. Falou: "Você tem advogado?" Falei: "Como, Fernando? Advogado, pô?". Liguei pra minha mulher, cara: "Cara, preciso de um advogado". Daí ela passou o Maurinho, Ela já meu pensou: "Foi preso". meu amigo até hoje. Aí eu falei: "Maurinho, eu tô fech" olha só que louco, cara, "eu tô fechando um negócio com o Opportunity e preciso de um advogado". "Ah, mentira, que besteira". Cara, o Opportunity na época era gigante, cara. Ele era sócio da Brasil Telecom, Uhum. ele tinha o terminal de container de Santos. Gigante o negócio, né. Era quase como o BTG é hoje, assim, em visibilidade, né. Exatamente, exatamente. E aí, cara, eu falei assim: "Maurinho, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar uma passagem, você vem comer um camarão no Rio de Janeiro, tudo pago". Aí eu falei: "Ah, eu topo". Cara, o Maurinho chegou lá, eu sei que nós ficamos 5 dias no Rio, cara. Aí o cara comprando roupa pro Maurinho também, roupa pra mim. Cara, foi muito louco. Os caras deram em 5 dias, a gente saiu com um contrato de lá, eu com um salário 5 vezes maior do que eu ganhava no positivo. Ah, e a minha mulher era analista de sistemas, né. "Precisamos de uma gerente de TI", eu falei: "É minha mulher". Mentira, Contratada. Contrataram minha mulher, mentira. cara, eu liguei pra ela, ela falou: "Isso é mentira". Eu falei: "Tô falando sério, cara, a gente vai ganhar, sei lá, eu e ela junto 10 vezes mais do que a gente ganhava, Que cara, isso. louco". Os caras deram $2 milhões pra gente. Cara, cheguei em Curitiba, foi muito legal isso. Liguei para um amigo, né, o pai dele tinha um monte de edifício e tal, não sei o quê, o sogro dele. Falei: "Raul, preciso alugar uma laje do teu sogro lá, preciso de 1.000 metros quadrados". "Tá louco, mano, isso". Cara, ninguém acreditava em Ninguém mim, botava fé. ninguém botava fé. Liguei para o distribuidor da Compaq, falei assim: "Cara, preciso de 80 computadores". "Qual que é o CNPJ?". Não tem. "Não tem CNPJ". Cara, uma correria da época, CNPJ. "Cara, você não tem crédito". "Não, eu vou pagar à vista". Eu sei que a gente começou a contratar as pessoas, entrevistava os caras sentado em caixa, cara, caixa de computador. Não tinha chegado os móveis, aí veio o móvel. Bom, resumo, toda a parte de tecnologia do IG, a gente fez, assim, os piores negócios do mundo, né, porque a gente montou o IG Pizza. A gente vendia pizza no boleto, levava 72 horas para compensar. A gente tinha a incrível marca de 50% de inadimplência, Nossa, cara. Pizza no boleto, essa eu nunca tinha ouvido Porque você falar. imagina o seguinte, cara, também não. você recebia a pizza no sábado, você tinha que lembrar na segunda-feira de pagar o boleto. Você nem lembrava que pizza você tinha Meu comido. Cara, Deus. 50% de inadimplência. E o Nizam, que era o presidente do IG, achava tudo lindo, cara. O máximo. Daí montamos o IG Shopping. Cara, fizemos coisa pra caramba, cara. O IG Flores, cara, fracasso também, cara. A gente esqueceu que tinha um negócio chamado feriado municipal. Daí você queria mandar flor pra tua mulher, na cidade que ela tava era feriado. Aí a flor do aniversário chegava um dia Olha. depois, cara. Cara, Puta que pariu. uma fiasqueira, mas foi muito interessante, né, cara, porque era o começo da internet, putz, falando de e-commerce, tecnologia, putz, foi fantástico. Daí 2004, os caras me chamam lá e falou assim: "Olha, teve a bolha da internet e tal, a gente vai parar de investir". Eu falei: "A bolha da internet foi em 2000, estou meio atrasado, né, cara". Meu, os caras me deram a empresa, toca a empresa. E aí, a gente tinha muito negócio ligado a meio de pagamento, né. Eu falei: "Cara, eu vou por aqui". Vou tocar esse negócio, arranjei um sócio em Curitiba e começamos a desenvolver sistemas de meio de pagamento para bilhetagem eletrônica, para ônibus, contactless, né, os smart cards também era uma novidade ali. E putz, eu sei que eu fiquei nesse mercado, assim, alguns anos. Desenvolvemos um projeto bem legal, aquele Não Tem Preço da Mastercard, Olha só. muito legal, com o pessoal da Mastercard, assim, uma parceria muito muito top, Esse é um projeto histórico, né. muito legal. Tem quem não conhece. É, e se eu não me engano, foi um projeto que começou aqui no Brasil e virou mundial, o Priceless. Priceless. É, Até hoje, né. bem legal esse projeto. E aí a gente começou a desenvolver sistemas para vending machine. Cara, foi uma empresa bem legal, até eu saí dela e eles
venderam agora para um grupo israelense esse ano agora, em 2025. Olha só. E 2013, um cara bate a nossa porta e fala assim: "Cara, eu comprei uma empresa de TV digital". Não sei se vocês lembram da história, né, o governo do Lula lá em 2003 fechou o sistema de TV digital, que ia usar um padrão japonês, tropicalizado, usar uma linguagem chamada Ginga, depois virou Ginga J, que era TV interativa. E aí esse cara bate a nossa porta lá, o Agnaldo, e fala assim: "Cara, eu quero desenvolver um set-top box, que o cara vai na casa dele, inserir o cartão de crédito e fazer compra na TV com cartão". Falei: "Cara, entendo de e-commerce, entendo de meio de pagamento, vamos fazer esse Fechou, negócio, né, é. cara". Fechou. E aí, eu falei: "Cara", começamos a falar com os fornecedores, o cara falou: "Você tá louco, cara, isso aí não tem segurança, não sei o quê e tal". Todo mundo não botava fé nas loucuras. Não, achamos um maluco, cara, muito legal, cara, o Joseph Kwong, um cara de Hong Kong, morava na Califórnia. Peguei o Aguinaldo, fomos até São Francisco. O cara falou assim: "Eu acho que dá pra fazer isso daí. Vamos pra Taiwan". Eu falei: "Não, vamos combinar. Não, vamos amanhã". Aí liguei pra minha mulher e falou assim: "Olha, não vou voltar pro Brasil, eu vou pra Taiwan". Ela devia achar que eu tinha outra família, né. Cara, Vou comprar roupa na hora, aquela é, história de sempre. eu falei: "De novo, né, cara?". Mas só que daí já era 13, Sim. 14 anos depois, né. Cara, fomos pra Taiwan, de Taiwan fomos pra Hong Kong, essas histórias são bem legais também. Meu, achamos os malucos, fizeram a tal da caixa, voltamos pro Brasil: "Ó, estamos fazendo a caixa, tal". Aí o cara liga e fala: "Meu, a empresa vai quebrar, tá sob intervenção do governo aqui na China". Cara, pegamos um avião, fomos pra Hong Kong. Cara, coisa de louco. A gente ficava num Starbucks do outro lado da fronteira em Hong Kong e o cara em Shenzhen, né. Uhum. E aí a gente não tinha visto para entrar na China, e o cara vinha trazendo pedaço do projeto, da placa. O cara levou 5 dias, cara. Eu passei 5 dias no Starbucks em Hong Kong Fazendo pegando os receptação. o cara fez um contrabando da própria empresa. Não, e esse cara era o dono da empresa, Meu Deus. fazendo um contrabando pra gente, a gente com dinheiro em caixa de sapato, cara. Trouxemos o projeto para o Brasil, Muito bom. trouxemos o projeto do Brasil, mas aí o que aconteceu? A gente começou esse negócio, né, cara, e putz, cara, batia na trave, o governo não desligava os transmissores analógicos, Uhum, tanto que foram desligar na Dilma, né, e Uhum. tem até hoje, eu acho que tem até hoje deve ter toda transmissor analógico, né, Sim. de TV. E aí numa dessas viagens, cara, o cara nos Estados Unidos vira pra nós e fala: "Meu, esquece TV digital, o negócio é TV sobre IP". Falei: "Como assim TV sobre IP?". "Não, a TV digital nasceu morta, não vai ter, ela vai servir só para sinal, mas para interatividade é TV sobre IP". Falei: "Caramba, que merda é essa, né, cara?". Vai avisar agora? Pô, Isso mais ou menos que ano, Maurício? 2013, 2013 ainda? 2013, Aham, 2013. tá. Aí voltamos, falou assim: "Cara, vamos fazer TV sobre IP. O que que precisa fazer? Ah, precisamos comprar um provedor". Falei assim: "Cara, Fazendo entendo IP. tudo de provedor, cara, participei do startup do IG". E aí, cara, achamos um provedor em Jacarezinho. Eu nunca esqueci desse número, o cara tinha 156 assinantes. Cheguei pro cara e falei: "Cara, queremos comprar teu provedor". Ele falou: "Pô, acabei de começar e tal, não sei o quê". Daí fizemos um acordo com o cara, compramos o provedor, ele continuou na operação. Primeiro trimestre fechamos o DRE, os caras olharam e falaram: "Caramba, cara, o que que é essa margem aqui, cara?". A gente cobrava R$ 600 a instalação do cliente. Ele falou: "O que que é essa margem aqui?". Aí, obviamente, o projeto de TV ficou meio escanteado, né, ficou de lado. E aí esse provedor disparou, cresceu até eu fiquei nesse projeto até outubro de dez 16, Uhum. né, foram 4 anos praticamente, e saí de lá com 60.000 assinantes, que para a época era muito grande. Nossa, Se você olhar para todos os provedores lá, os nossos amigos aí que a gente conhece tão bem, a gente era muito grande para a época, não, que isso. muito grande mesmo. Esse
E aí eu falei: "Cara, eu vou fazer um sabático aqui, né, vou descansar um pouco", durou 30 dias. Aí no dia 2 de janeiro de 17, na sala da minha casa, eu comecei o projeto da Watch. E aí o resto é aí tem a O história resto é mais história. aí tem a história da Watch, né. Agora a história da Watch. Caramba, Maurício, que história. E eu queria justamente, assim, já aproveitando esse gancho de 2016, antes da gente entrar nessa história da Watch, que acho que vai ter bastante coisa pra gente contar, mas como que era o mercado nesse período, assim, o Maurício, de 2013 ali a 2016, quando vocês pegaram o provedor, o que que vocês fizeram para atingir esses 60.000 assinantes? Quais eram as estratégias? Como que se compara esse mercado do provedor lá atrás com esse mercado de hoje em 2025? Bruno, você imagina o seguinte, cara, a gente fazia PAP, a gente parava a Kombi numa esquina e falava assim para os vendedores: "Olha para as casas que tem uma anteninha", tinha lá 2.4 ou 5.8, bate a porta e fala assim: "Você quer 10 mega na fibra pelo mesmo preço de 1 mega no rádio?". Cara, era muito fácil, Se né, vendia quase sozinha, né. era muito Mas vocês fácil. só vendiam fibra. Já Só fibra, começavam com fibra. só Tá. fibra, só Isso era fibra. um É, diferencial na só época, né. fibra. Hã, e então assim, era muito fácil, né, cara. Hum, Era muito mais olhar pra caixa, pra ter capex pra fazer esse, uhum. né, tanto que a gente assim, a gente começava o mês, a gente dava 100% de desconto na taxa de instalação lá dos 600 pila, na primeira semana. Ficava olhando o caixa, tal, na segunda semana eu dava 50% de desconto. Ainda tinha um monte de gente que queria. Na última semana eu não dava desconto, e os caras pagavam R$ 600 pra ter internet. Então, assim, foi uma coisa maluca. E a gente comprou também, a gente comprou acho que uns 17 provedores, se eu não me engano. A próxima pergunta era essa, eu ia perguntar: vocês cresceram orgânico ou compraram Não, nessa os época? 2, os 2. E a gente era muito forte no B2B, né. Ah, A tá. gente era muito forte, o maior boleto da Copel Telecom na época era com a gente, sabe. Entendi. A gente comprava bastante banda da Copel. E vocês entregavam também para empresas médias, grandes, provedores, Sim, tudo? muito para É, provedor. muito para provedor também? Provedor, eu chegamos a ter mais de 200 clientes como É. provedor. É. Então foi uma operação, assim, que escalou absurdamente. Era um negócio, assim, muito legal, foi uma época muito interessante. Que a gente via também os nossos amigos e parceiros, tanto que a gente criou um grupo na época, né, até, eh, um convidado de vocês aqui, o Batata, um grande amigo, Uhum. ele reuniu 10 provedores, né, e falou: "Gente, vamos nós aqui, né, aportar um dinheiro e fazer, novos projetos aqui, vamos inventar coisas aqui para a gente estar à frente". Então foi uma época muito legal, assim, de você ver os provedores crescendo a taxas absurdas, né. Uhum. Era fácil. E ô Maurício, conta pra gente, assim, considerando que vocês tiveram esse crescimento meteórico de 156 para 60.000, eu não sei nem fazer essa conta Não sei como quantos é. por cento é. Mas brincadeiras à parte, e o que que te fez em 2016 tomar essa decisão de deixar essa operação do provedor, que aparentemente parecia ser uma operação super bem-sucedida, com margem, com rentabilidade, com ainda potencial de crescimento e desenvolvimento, para ir empreender em um novo mercado, em uma nova empresa, que obviamente a gente vai contar muito bem essa história, mas qual foi esse momento, esse pulo do gato que tu falou: "Pô, agora eu vou mudar de história mesmo"? Assim, eu, apesar de ser o minoritário, eu que tocava o dia a dia da empresa, né. Cara, e o dia a dia de um provedor é puxado, tá, é forte a coisa, né, não é para qualquer um. A operação começou a ficar muito complexa, né, e aí a gente começou a ter natural isso, divergência de visão, de opinião, e, cara, eu nunca briguei com um sócio e não queria nem que chegasse a esse ponto. Então foi assim, foi totalmente amigável, a gente chegou aí a um bom termo, e eu tinha também uma visão. O que aconteceu, Bruno? Cara, a gente conheceu muito provedor, né, conheceu provedor de tudo quanto é tamanho, lado, enfim. E eu falei: "Cara, na corrida do ouro aqui, quem ganhou bastante dinheiro foi o cara do que inventou a calça jeans e o cara da picareta, né. Uhum. Eu vou intermediar alguma coisa aqui que faça sentido". E os provedores, né, esses que cresceram muito rápido, eles já estavam chegando nos grandes centros e começou, né, como fala no interior, começou a costear a cerca com as grandes telco. Sim, E aí eles tinham que ofertar mais coisas. Tanto sim. que vocês devem ter visto um monte de iniciativa, por exemplo, para TV a cabo, Uhum. né.
telefonia fixa, que já naquela época já estava em declínio, mas muita gente usou isso, né, lançou mão, né, de vender telefonia fixa. MVNO ainda não era uma realidade para a época. Então, assim, havia uma demanda, latente ali para esse tipo de serviço. E aí eu falei: "Cara, eu acho que eu tenho condição de fazer alguma coisa do jeito que eu acredito, na cultura que eu acredito também", e foi isso que me motivou. Legal. E 2 de janeiro também foi a época lá que você é o mesmo dia que você mencionou antes também, né, do quando você entrou na Positivo, não foi? 2 de janeiro? Foi. Estava até anotando Do aqui isso no mesmo dia. 2 de janeiro é um dia Acontece alguma tudo coisa boa no também. 2 de janeiro. Ó, tá perto, hein, Tá temos aí, bem. ó, menos de um mês para o Que 2 que de vai janeiro. acontecer em 2 de janeiro? Ele vai revelar aqui ano que vem pra nós. Mas Maurício, vamos pegar agora falar um pouquinho sobre a Watch, né, você já comentou, assim, que justamente, eu imagino, né, você estava com aquela visão privilegiada, né, dentro do provedor, atendendo vários outros provedores, não necessariamente menores ou do mesmo tamanho, enfim, e eu acredito que tu viu a necessidade de ofertar uma diferenciação também para eles, como você falou, nas grandes centros e tal, que talvez é essa cultura do hoje do SVA, do valor agregado e tudo mais. Mas como é que nasceu essa ideia, assim, realmente da Watch de ir para um lado de stream, de TV? Você falou lá atrás, 2013, que era o começo ali quando o Agnaldo te procurou, né, que vocês deixaram de lado. Mas queria entender, você começou sozinho, trouxe um sócio, foi na sala de casa? Como é que foi esse começo aí da tua empresa? Bom, vamos lá. Primeiro eu acredito que a gente tenha que, né, os provedores, eles têm que oferecer coisas que sejam, percebidas pelo assinante como natural, Hum. né. Então assim, você não vai numa loja da Vivo comprar um medicamento. Então se eu começar a vender medicamento na Vivo, vai demorar muito ou você vai gastar muito dinheiro. E se você olhar para as telcos há muitos anos, o que que eles oferecem, né, o triple play e o 4 play. Então, assim, fazia sentido a gente ter alguma coisa que fosse a um custo interessante para os provedores, né, e a gente falou: "Poxa, eu tenho já um conhecimento, né, sei mais ou menos como uma coisa funciona, e eu acredito que esse caminho a gente consiga fazer ele funcionar". E eu tive, assim, algumas pessoas que me ajudaram bastante, né, a minha mãe foi a segunda funcionária da MTV Brasil. E aí, de novo, liguei pra minha mãe, né: "Ó mãe, eu tô montando um negócio", meu Deus do céu, cara, que De negócio novo. que negócio que você tá montando agora? Agora bem mais velho já, né. E e aí ela me apresentou um grandíssimo amigo até hoje, o Paulo Ritt, que é do mercado daí de audiovisual, e empolgadão, é legal conversar com ele, porque ele é empolgadão, cara, você vem com as ideias e ele faz a coisa acontecer e tal. E aí eu lembro que ele me levou na Sony. E eu, cara, eu tinha 3 páginas de PowerPoint. Ele levou na Sony, cara, batemos a porta, o cara que meu amigo até hoje, Daniel Diadjá, eh, eu falei: "Cara, eu tô querendo montar uma plataforma assim, assim, assado. Cara, eu preciso lançar um negócio desse. Preciso lançar um negócio desse aí, eu não consigo, porque as telcos, tudo muito demorado e tal. Tô sendo pressionado". A Sony tinha uma plataforma chamada Crackle. E aí ele falou: "Cara, vem cá", pegou um cara de engenharia, meu, o cara me deu um playbook: "Ó, você tem que ter esse tipo de player, esse tipo de CDN, esse tipo de storage. Você tem que vir com isso aqui, caso contrário, eu não vou dar um filme meu, que custa uma fortuna, né, os IPs, né, as propriedades intelectuais, eu não vou entregar isso para ninguém, senão é uma pirataria, né. Uhum. DRM, todas essas questões de segurança e tal. Ele me deu aquilo, falei: "Cacete, né, cara, tô muito longe desse negócio, né". Mas foi muito interessante. E aí, ao mesmo tempo, né, como todo empreendedor, né, você começa a vender, corre, né, ajusta um pouquinho, vai lá e vende. Aí logo na sequência, a gente foi na Paramount, na época chamava Viacom, aí apresentei, essa foi legal também. A gente foi na Paramount, né, e aí o Davi Najib, amigão, ele me recebeu, né, e aí ele falou: "Putz, cara, meu chefe ele não, já tentamos um monte de coisa com provedor, a gente não gosta, esse mercado muito pulverizado, complicado. Os caras falam que tem 15.000 assinantes, daí tu quer comprar 100 licenças, não sei o quê e tal". Aí eu fui falando pra ele e tal. Ele falou: "Espera aí que eu vou chamar meu chefe". E aí o chefe dele era o Rogério, né, que tá até hoje lá na Paramount, estava atrás da parede, praticamente ouvindo a nossa conversa.
Aí ele veio e falou: "Cara, eu acho que faz sentido, acho que gostei e tal, vamos falar". Olha só. Só que aí é o seguinte, né, eu já tinha contrato com 2 estúdios e precisava desenvolver o a plataforma, né. Aí isso daí já era, tipo, abril de 17. Aí meu irmão foi passar a Páscoa em Curitiba, né, falou assim: "Putz, cara", trabalhava na Editora Abril, falei: "Cara, Editora Abril, misericórdia, né, cara, em algum momento aqui eh, não vai dar certo, acho que esse negócio e tal". Eu falei: "Vem trabalhar comigo", né. E ele, por sempre carreirista, né, nunca empreendeu e tal, eu falei: "Ó, a coisa é maluca, né, cara, o negócio é doido, eu acho que vai valer a pena". E ele foi o primeiro a embarcar, e aí a gente desenvolveu uma plataforma, cara, mas muito, muito, muito MVP. É um NVP que a gente chamava, que era o nano, não era o mínimo, era o nano. E aí a gente participou de um evento, sexto encontro da Solintel, Olha só. em Guarulhos. Só que, se eu colocasse o filme inteiro na plataforma, eu começava a pagar o licenciamento, que era caro pra caramba, era muito dinheiro. O que que eu falei? Eu falei: "Cara, vamos subir só trailer de filme e vamos falar que a internet do hotel é uma porcaria". Cara, outubro de 17, Muito bom. cara, a gente fechou 13 contratos, cara, 13 Olha contratos. só. Olha que doido. E aí a coisa foi vindo e tal. Teve um negócio bem legal também que eu jamais vou esquecer. Um pouco antes, né, era só eu e meu irmão, né, e um pouco antes disso, né, como que a gente conseguiu desenvolver o NVP. Cara, eu cheguei para 5 provedores e falei assim, tipo: "Você, Matheus, eu preciso de R$ 250.000, eu vou te entregar uma plataforma de streaming, por 1 ano você pode pôr quantos assinantes você quiser". Daí você falou: "E se der errado?" Eu falei: "Você perdeu 250.000". Cara, 5 caras assinaram comigo. Olha só. 5 caras assinaram e 3 ainda são clientes. Olha, 2 não são porque venderam as suas Olha operações. só. Muito que legal, legal, né. muito legal. Apostaram e Total, seguiram firme, que total, legal. foi na amizade. Isso é muito legal, assim, eu tenho amigos de longa data, assim, da indústria que a gente se ajuda até hoje. E aí a coisa foi escalando, aí em outubro de 18, na verdade, olha só, 1 ano depois, que a gente tinha um produto de fato, uma coisa interessante, né, abrindo um parênteses, que você falou de SVA, né. A visão do provedor nessa época do SVA era de um produto para elisão fiscal, para ficar escondido. Então, eu não precisava ter um produto muito bom, eu precisava ter algum produto, Com alguma coisa. com alguma coisa, Uhum. entendeu? E eu sabia que eu não tinha um produto bom, que eu não tinha muito conteúdo, e aí eu fui toreando, né, "Não, não, é SVA, esconde aí junto com outras coisas que você tem escondido aqui e tal". E aí em outubro de 18, cara, teve a FutureCon e a Paramount emprestou o escritório deles, cara. Nosso lançamento foi coisa de rico, cara. Coisa de rico, cara. Coisa mais linda do mundo, mega de um escritório e tal. Cara, a gente acabou 18, se eu não me engano, com mais de 100 provedores, Olha só. 1 ano depois, 1 ano depois. 1 ano depois. Daí a coisa escalou de um jeito, assim, absurdo. Daí, em 18, a gente fechou com o UOL, a gente fez a primeira versão do UOL Play. O UOL, por 3 anos, o UOL Play era um produto da Watch. Hã, aí eu já tinha uns de 8 a 10 estúdios que a gente tinha contrato. Um negócio interessante do UOL, né, quando a Fox foi comprada pela Disney, eles tiraram os canais lineares, tiraram o aplicativo, o Fox Play, e há uma demanda da UOL, a gente teve que em 90 dias começar a colocar canais lineares, que a gente não tinha, a gente só tinha VOD, e a gente conseguiu entregar, foi muito legal, muito legal. E aí a gente começou a olhar e falar: "Cara, eu acho que também faz sentido". E começamos então a ter uma plataforma híbrida, né, de VOD mais linear. E aí, cara, foi vindo, logo depois veio a HBO, na época HBO Go, Uhum. que daí a gente fez só com single sign-on, né, não estava ingestado na nossa plataforma, daí a gente já se transforma num hub, né, eu tenho conteúdos ingestados na plataforma, canais lineares e mais single sign-on com outras plataformas. E cara, assim, é mais do que dobrando de ano a ano, e aí chegou em 21. Foi um ano complexo, cara, porque, assim, a gente estava com o motor fervendo, né, cara, então, assim, necessidade de caixa muito alta. O que que acontece? Esses contratos com os estúdios, você põe muito dinheiro na frente, porque você tem os mínimos garantidos, Uhum. e eu tinha que pagar isso, mas eu não tinha cliente suficiente ainda.
Era o trade-off que eu tinha que fazer, né, eu precisava desses caras e corremos um risco maluco, né. Várias vezes eu falei: "Cara, eu tô no meio do rio, cara, se eu vou a distância para voltar é a mesma para atravessar". E aí, em setembro de setembro de 21, dia 6 de setembro, cara, nunca vou esquecer. Véspera de feriado, me liga um carioca: "Pô, Maurício, estamos olhando para tua empresa aí e tal, queremos fazer um investimento". Era a Multilaser. Cara, olha que doido. Isso foi 6 de setembro. No dia 6 de outubro, fizeram o Pix. Mentira. Sério, 30 dias, Hum. cara, 30 dias. E por que isso? A gente sempre foi um baixinho metido a besta, né. A gente faturava 1 milhão por ano, eu tinha balanço auditado. 1 milhão por ano. Eu falei assim: "Cara, a gente vai fazer isso, vai valer a pena", pra auditoria externa, auditoria externa. Então foi tudo muito rápido, né, a gente sempre tinha o data room pronto, Uhum. porque eu sabia que aquilo ia me dar uma governança, né, mesmo muito pequenininho, e tirar um pouco da emoção do negócio, né, que esse negócio de self-made man, aí o cara que saiu do nada, que fez tudo sozinho, Uhum. ele tem não vou dizer uma arrogância, mas ele acha que ele entende muito, entendeu. Sim. Então, assim, você pode ser traído por alguns movimentos que você faça e você não reconhece, entendeu. Então foi muito legal, cara, e putz, aí foi uma estilingada, né, aí foi um dinheiro na hora certíssima, O mercado crescendo muito também. crescendo pra caramba, Pandemia estava ali, no né, meio da passou, é. pandemia, exatamente. Então a gente cresceu muito, muito. Daí começou a vir 500 provedores, 1.000, 1.500, estamos chegando aí, a gente acaba o ano aí com mais de 2.400 provedores. Nossa, gigante, né. E ô Maurício, eu queria entender, assim, um pouco de assim, é uma pergunta genuína que eu tenho de fato, quando a gente olha hoje para soluções de streaming, né, qual que é o grande diferencial da Watch? Por que que hoje faz sentido para o provedor estar junto da Watch? O que que vocês entregam, de diferente do que a média do mercado? Bom, vamos lá, são algumas coisas que fazem sentido, né. Primeiro que eu acho que o volume eu sou visto pelos programadores, pelos donos dos conteúdos, como um organizador de mercado. É um Sim. mercado extremamente pulverizado e é muito complexo, como eu falei para vocês, os mínimos garantidos. Então, assim, talvez hoje, uma operação com 200.000 assinantes, a conta não fecha, Olha só. né. Esse cara nunca vai vender para 2.400 provedores, né. Exatamente. A Paramount, né, na época aí que eu falei para vocês, eles tinham uma venda direta para provedores. Eles chegaram em 90 provedores. Uhum. Ah, eles entregaram para nós, tanto que a venda pra ISP a gente tinha exclusividade. Eles tinham 2 contratos que eles mantiveram, que era com a Nel TV e mais um distribuidor, e o resto tudo com a gente. A HBO, olha que maluco, a HBO fazia cerca de 12 integrações mundo por ano. Nossa, não é nada. Nós levamos 1 ano e meio para integrar a HBO. E a gente só ganhou a UOL, porque a UOL falou: "Eu quero vender HBO no UOL Play". E a HBO falou: 2 anos para integrar, ou conversa com a Watch. Então quem me vendeu para o UOL foi a HBO. E aí quando eu falei para o cara naquela época, quando eu falei para o cara da HBO que a gente fazia 50 integrações por mês, o cara pirou: "Como assim?". Então eles começaram a olhar para nós como um caminho para chegar em lugares que eles não conseguiam. Uma das estratégias que foram bem acertadas, né, agora olhando para trás, lá no comecinho a gente começou a criar API de integração e fomos conversar com todos os ERPs do mercado. Hoje eu tenho mais de 40. O que que eu fiz? Eu peguei lá os 5 mais usados pelos meus amigos, perguntava em grupo do WhatsApp, Uhum. conhecia também todos os donos das empresas de ERP e começamos a fazer integração. Então o nosso onboarding, 72 horas, então é muito rápido. A gente tem, eh, por exemplo, como eu tenho o aplicativo é meu, eu controlo o login e senha, eu controlo toda a jornada desse usuário. Isso daí faz uma diferença grande, eu sou o first party data. Eu consigo entregar bastante informação ou muita informação para o provedor, de consumo e tudo mais. Se o cara vende login e senha, ele é uma caixa preta, Uhum. e o dono dessa plataforma não vai entregar para ele os dados de consumo.
Aí começa aquela discussão que o provedor não gosta, morre de medo, vai roubar meu cliente, meu assinante, o assinante é meu, mas a informação é tua. No nosso caso, a gente sempre preferiu trabalhar com a planilha aberta. Como a gente compra no atacado e vende no atacarejo, eu consigo um volume, um custo extremamente agressivo, Sim. extremamente agressivo. E aí a gente conseguiu muita coisa, né, então a gente conseguiu fechar contrato com o Globo, com os canais fechados da Globo. A TV aberta no Brasil é muito forte, muito forte. Pra vocês terem uma ideia, 50% da minha audiência de canal linear é TV aberta. Olha só. É, é Globo, Band e Simba, né, que é Uhum. SBT, Record e Rede TV. A É, Rede você a lembra? a Rede TV tem mais audiência do que todos os canais de TV paga. É maluco, é maluco. Que isso, e hoje vocês têm um número de mais ou menos quantos brasileiros hoje já assistem, algum tipo de Olha, programação do Watch? a gente tem 3,5 milhões, se considerar, perfis, né, a gente vende até 8 perfis dependendo do pacote que você tá, dependendo dos nossos acordos com os estúdios. Uhum, A média brasileira são 3 pessoas por lar, né, uhum. então a gente atinge hoje tem um TAM, né, de 10 milhões de pessoas que Olha só, têm direito, podem usufruir da Watch. Muita coisa, muito legal. muito bacana. E você falou até da resistência dos provedores ali e tal. Pelo que eu entendi, você só vende com marca própria, você não vende white label. Eu tenho um que a gente chama de co-branded, eu não posso ter o white label, porque eu não sou distribuidor de conteúdo, eu sou licenciado. Uhum. Então tem que aparecer a marca da Watch, porque o programador, ele não pode perder a rastreabilidade, né. Então o que que acontece? Nós temos hoje 4 co-branded, que a gente assina embaixo Streaming by Watch. Mas a maioria desses 2.400 provedores é o aplicativo Watch lá, ou o provedor 2.396 com o é o aplicativo Watch aplicativo lá. e 4 com o aplicativo Streaming by Watch. Mas você encontrou muita resistência, assim, ou ter aquele dono de provedor: "Não, eu quero colocar minha marca, tem que ser a TV João Net aqui, senão não funciona", Sim, como é que o foi? que acon é natural, né, vamos lá, os provedores mais antigos, eles tiveram muitos projetos de TV a cabo que deram errado, muitos. Uhum. Umas maluquices, o cara comprava um container que vinha da China, ali tinha um redende, tinha não sei o quê, era ligar o container na tomada e virar TV a cabo. Então, havia muita, por exemplo, uma dessas pessoas aí que eu oferecia aí né, porque eu ofereci para uns 15 provedores, 5 aceitaram assinar contrato comigo. Um deles, amigo meu, falou: "Cara, e se você quebrar?" É muito complexo, é muito difícil isso. E de fato a gente entendeu em que a gente desenvolveu algo extremamente complexo. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente tem o que que eu não tenho dentro da Watch que não vale a pena? É o player, que tem muito fornecedor no mundo e é complexo fazer, e o DRM, que é a proteção dos direitos, né, dos conteúdos, que é o antigo CAS, né, acesso condicionado. Todo o resto eu tenho dentro de casa. Cara, eu tenho coisas extremamente complexas, encoder, transcoder, decoder. Isso daí quem fornece é a única patente brasileira desse tipo de produto. A gente faz parte de um consórcio mundial chamado SRT. Então, por exemplo, vamos fazer o streaming do 8K. A gente é convidado para participar de como vai fazer o empacotamento e tal. Então a gente fez coisas e ainda faz coisas extremamente relevantes que às vezes a gente mesmo olhando, né, para a quantidade de engenheiros e pessoas que a gente tem, que é, cara, um verdadeiro milagre. Coisa de brasileiro, né, Coferri, assim, muita resiliência, muita força de vontade. Então assim, e a gente foi quebrando essa resistência ao mesmo tempo que a gente foi crescendo e a marca foi se tornando mais conhecida, né. Então a gente faz pesquisa de marca, Uhum. a gente faz, NPS tanto com o provedor quanto com o assinante, a gente sabe de todos os nossos problemas. Essa mudança agora, né, foi em julho que a gente desligou o último fornecedor e botou tudo para dentro de casa. Cara, mas a gente apanhou que você não faz ideia, cara. Porque, cara, é tecnologia, né, tecnologia. Mas graças a Deus a gente já tá num caminho bem bom aí na parte de tecnologia. E ô Maurício, eu queria te fazer um questionamento ainda nessa linha da pergunta do Coferri. Eh, Qual que é o jeito certo, não só de vender o Watch, mas principalmente o Watch, que é, né, o que tu conhece melhor,
Mas qual que é o jeito certo de vender SVA? Falou já na nossa conversa que o provedor ele tem que vender algo que tenha um valor percebido adjacente àquela oferta dele de internet, mas a gente sabe que hoje, mesmo para venda de streaming, o provedor às vezes não faz o dever de casa, não informa da maneira correta, não deixa claro para o cliente aquilo que ele está adquirindo. Como que vocês apoiam o provedor também a não só adquirir o produto, mas poder revender para chegar lá na Tá. ponta do jeito certo? Então vamos primeiro entender o contexto, né, que eu acho que é bastante importante, né. A gente tá falando aí que até 2021, 22, até com pandemia, o cara tirava pedido, né. Sim. Todo mundo estava trabalhando nos escritórios, foram para casa, a internet que eles tinham não funcionava, né. O filho precisava fazer uma prova, o cara tinha que sair da reunião. Uhum. Liga pro provedor, aumenta a banda, todo mundo aumentou banda, fizeram o quê? A banda virou commodity, Sim. né. Nenhum de nós aqui tá precisando de mais banda em casa. Se o cara te ligar e falar: "Cara, vamos lá, um streaming de 4K, eu trafego de 14 a 16 mega. Se tiverem 4 pessoas numa casa vendo 4 conteúdos, vai consumir menos de 100 mega". O que que acontece? Cara, vários provedores amigos meus, eles falavam isso, e estão pagando o preço, tá. Não, quanto menos o provedor saber de mim, melhor. Não quero, eu quero até que ele esqueça o nome do provedor. E eu falava: "Cara, o concorrente sabe o nome do teu cliente, o concorrente tá ali". Então, teve muito essa questão. Quando o negócio vira commodity, qual que é a única variável? Preço. Uhum. Se o cara te escolhe por preço, te troca por preço, né. Como o cara só tirou pedido até então, o que que acontece? Cara, você nunca se preocupou, com marketing, você nunca se preocupou em treinar o teu vendedor, né, transformar ele num consultor de vendas, para ele entender qual que é a real necessidade. Tanto que tem hoje como o provedor começou a falar em qualidade de venda, né, não só em quantidade. Então assim, a gente tem visto, né, como a gente tem muito provedor, eu tenho várias personas, isso é bem legal, né, a gente tem uma consultoria que vai definindo as personas dos provedores que compram da gente, desde o totalmente engajado até o nada engajado. E é muito legal, porque o cara entende que ele tem que estar se relacionando com o cliente dele. Se você vende o que a gente chama de naked, né, só a banda larga, como que você interage com o teu cliente? Ele te liga porque não está funcionando, você liga porque ele não pagou, Uhum. só agenda negativa. Exato. Se você tem um portfólio de 120 canais lineares, mais 40.000 horas de conteúdo, e eu começo a entender que na tua casa mora você, sua mulher, seu filho, a idade, não sei o quê, eu consigo me relacionar todo santo dia com você sem ser cansativo. Ó, hoje tem jogo de futebol. Uma das coisas mais doidas é você encontrar onde está passando um jogo, né. São as páginas mais É uma rede procuradas. de ouro hoje em dia. Maluco, as páginas mais procuradas em dia de jogo é onde assistir. Aham. Então, se eu monto um hub e eu começo a entender o teu o teu desejo de consumo, eu posso me relacionar com você, e aí o que que eu faço? Eu começo a aumentar a percepção de valor, o quanto que você depende daquele cara, né. Então assim, o que que é vender banda larga? A analogia com uma empresa aérea eu acho que é interessante, né. Ninguém compra 2 horas de voo, né. Senão você podia comprar um voo saindo de Floripa e chegando em Floripa. Você compra o destino. Só que, você quer sair daqui e ir para São Paulo, você já sabe o que que você tem uma agenda em São Paulo, você tem um conteúdo em São Paulo, mas você quer uma empresa que seja segura, que tenha um preço justo. Agora, você não vai entrar num avião que te fizer uma promoção de R$ 49,90 para você ir para São Paulo. Você vai questionar, Uhum. Com entendeu? certeza. Então, o que que o provedor tem que ele tem que mudar o valor percebido da empresa como um todo. E eu acho que é aí que é o nosso grande esforço para ajudar os provedores, e tem muitos que querem. Então, assim, a gente tem 3 grandes clusters ali. Os que topam tudo e é muito legal, a gente caminha junto e tal. Os que se dão um empurrãozinho vão, e os que não querem, falam assim: "Cara, eu tô bem assim". Cara, eu já conversei com dono de provedor que eu, por exemplo, o cara fala de CAPEX, ele não põe, o backhaul, não põe backbone, não põe nada, ele só coloca lá o drop e a ONU. ONT. Hã. Cara, ele tem muito mais custo, entendeu? Então eu acho que transformar o provedor, assim como as telcos fizeram, né, por exemplo, você vai numa loja da Vivo,
Pô, ela vende acessório pra caramba. Capinha de celular. Mas daí você foi com o tempo percebendo que você podia procurar a Vivo para comprar aquilo, Uhum. né. Mas você não entra numa farmácia para pedir uma pizza. Então essa questão é, eu tenho que dizer para o provedor tem que dizer para o assinante dele que ele vende além daquilo, só que ele não pode também vender 50 coisas, porque daí ele cria uma confusão. Então, de novo, as grandes telcos, elas fomentam o mercado todo. Ela faz um trabalho legal para todo mundo. Ó, então eu vendo acesso, banda larga fixa, eu vendo celular, eu vendo televisão, eu vendo aplicativos. Isso aqui é o que a população percebe que pode comprar desses caras. Acho que é esse mais ou menos o caminho. E tem algum perfil de número de assinantes que você poderia nos, por exemplo, compartilhar? Os mais engajados são os maiores ou não necessariamente? Tem o provedor de 1.000 assinantes que vende pra caramba, vai muito do dono do provedor, vai muito da governança interna. Porque eu imagino que tem um provedor pequeno que vende muito, tá muito engajado com vocês, tem combo, tem ticket médio de 140, 150. Você tem, obviamente, mapeado isso, mas num contexto geral, os maiores vendem mais, os menores não, como é que é? Cara, eu vou te dizer, nós temos 5 tiers de provedores, né, Uhum. dos key accounts até o T5, 6 tiers, e a gente tem um tier qualitativo. Então, assim, eu tenho o tamanho e o grau de engajamento. Então eu tenho de tudo, mas eu vou te dizer, os key accounts eles são muito mais estruturados, então eles têm agência de publicidade que a gente pode conversar e tal, mas eles estão, numa velocidade eles conseguiram pegar o pior da telco e o pior do provedor, né, porque, eh muito processo, né, então muito burocrático, então a coisa não anda, já tem até politicagem nessas empresas, né, que você não imagina. Eu vou te falar, aonde a gente tem hoje o maior crescimento, não é potencial, é crescimento mesmo, é no segundo nível, Olha só, que é o que a gente chama dos provedores até 150.000 assinantes. olha só. Esse negócio do provedor que tá o pior de 2 mundos é uma verdade. Isso é verdade. É uma verdade. Isso é um negócio que a gente tem que depois ter um episódio só pra falar sobre isso. Bom, mas Maurício, eu queria trazer um tema que eu acho que é uma briga em comum, tanto da Watch quanto do provedor, que é a questão do combate à pirataria, né. A gente sabe que já virou um grande tema até de governo mesmo aqui no Brasil. A gente está falando de uma questão que não é só infringir os direitos de propriedade dos programadores, enfim, dos produtores de conteúdo, mas também começa a atrair um nível de insegurança cibernética para dentro da casa das pessoas, né. E isso gera uma possibilidade de porta de ataque para os provedores, tudo mais, e com certeza é algo que além de ser um crime, é muito prejudicial ao próprio negócio da Watch. Eu queria entender quais são as ações e iniciativas que vocês têm feito para talvez mitigar ou apoiar os provedores nessa questão do combate à pirataria, e como que tu estás enxergando esse cenário hoje do mercado como um todo, né? Olha, a gente nunca teve num momento tão bom e tão propício para o combate à pirataria. Primeiro a gente tem que começar com o aspecto cultural, Sim. né. Então, você está a 3 quilômetros da Câmara dos Deputados em Brasília, tem um paraguaizinho ali, né. Tem uma feira lá que você pode comprar uma caixinha, né. Tem aqui um balneário pertinho de nós aqui, dos apartamentos mais caros do Brasil, no centro, o que que tem ali? Tem um camelódromo, né. Então é uma questão muito arraigada. Então, esse tipo de questão, você tem que combater o cultural para mostrar para a pessoa que aquilo ali é ilegal, para dizer para ela o risco. Existem ações aí da Polícia Federal que eles encontraram caixinhas que mineravam Bitcoin na tua casa enquanto você dormia. Caixinhas que tem lá uma porta escancarada pegando todo os dados que você navega no teu celular, porque você está no mesmo Wi-Fi Sim. da caixinha. Então acho que tem que mostrar isso também. Recentemente tiveram duas ações bem coordenadas pela Aliança da América do Sul, junto com a BTA e a Anatel aqui no Brasil. Nós somos, né, eu sou membro do Conselho Antipirataria da ABOTS, né, que é a Associação de OTT e Streaming do Brasil, e somos associados da ABTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura. Então eu estou bem envolvido, isso é algo que toma um bom tempo meu. Nós estamos falando, né, números da ABTA,
16 bilhões de reais por ano gasto com pirataria do audiovisual. E aí o que que eu falo para os provedores? Cara, você imagina você pegar 10% desse dinheiro? Uma enxurrada de dinheiro para o ecossistema. Uhum. E aí você cai num outro ponto, né, então o ponto cultural, a gente tem que bater nisso e brigar nisso e falar para as pessoas que isso aí tá errado. Uhum. Um outro ponto é você, esses 2, a última que foi essa semana, entre por curiosidade no Reclame Aqui, Eu vi as isso. pessoas reclamando que a caixinha pirata parou de funcionar. Então tem um povo bem intencionado, que porque ele acha que ele compra Que no ele paga, né. marketplace, a caixinha chega na casa dele, ele paga uma mensalidade, ele tá fazendo uma coisa correta. Então assim, você tem que educar esse pessoal para isso. O outro ponto que é bastante curioso, né, é o tal do fenômeno dos R$ 100, né, o provedor não consegue passar de R$ 100, ele apavora. Para todos que eu converso eu digo o seguinte: o teu assinante gasta R$ 40 com outras coisas Uhum. que poderia estar gastando contigo. Se o teu vendedor, se o teu tirador de pedido fosse um consultor, ele pegaria esses R$ 40 para você, Uhum. Total. né. Só que ainda o provedor, o que que ele quer? Ele quer construir rede, ele quer aumentar a quantidade de cidades, eles têm um prazer em dizer quantidade de cidades que eles têm, né, e eu sempre falava quando eu tinha provedor, eu falei: "Cara, vocês têm que ter concentração e penetração, concentração e penetração, é isso que vale". Penetrou tudo já, não tem, todo mundo tem internet. E aí como é que você vai entrar numa cidade nova, como é que você vai ganhar base? Baixando o preço. E aí você ferra com a tua margem, entendeu? Então assim, cara, trabalha olhando para tua base, aumenta o teu ticket médio, melhora o teu ARPU, melhora o teu LTV. E assim, são coisas que parece básica, mas tem muito provedor que você fala de ARPU, não sabe o que que é, fala de LTV, não sabe o que é, fala de ROI, não sabe o que é, entendeu? Então assim, só que a gente é bem intencionado no sentido de a gente tem a Watch Academy. E é muito legal. É uma intranet e a gente tem vários cursinhos, treinamento, tanto de venda quanto do negócio mesmo, né, ajudando o cara. Porque como eu falei para vocês lá, comparando com a companhia aérea, se ele está comprando internet para acessar alguma coisa, ofereça essa alguma coisa, Uhum. né. 93% do tráfego de internet no mundo é vídeo. Vídeo. Então oferece o vídeo, né. Sim, tá lá. Oferece o vídeo, é meio óbvio, é no brainer, né, é meio óbvio. Então, assim, a gente tem provedores, como você falou, pequenos, totalmente engajados, que vão muito bem. Cara, eu tenho provedor em região, e é bem curioso isso. Fala assim: "Coferri, na tua região eu tenho cliente com R$ 120 de ticket médio". O cara pira, né. "Quem que é?". "Não, não vou falar, não posso falar". "E você tá aqui com 89,90". Entendeu? Então é uma questão assim, existem esses mitos, né, e ninguém briga com esses mitos, né, esse do de fazer, repasse de preço, cara, eu não conheço um provedor que faz. A gente tá falando em R$ 100 há quantos anos? Em reajuste, né. Quanto que foi de inflação nos últimos 5 anos? O Léo que esteve aqui da Próxima falou sobre isso, né, que ele reajusta todo ano os contratos e Eu dói, e que perde cliente, mas ele faz questão de reajustar. Você sabe que eu falei com o Léo sobre isso, e isso é um negócio que tem acontecido bastante. Cliente ruim eu não quero, cliente ruim eu faço propaganda do meu concorrente. Eu acho certo. Exatamente o que ele Uhum. falou, exatamente. Entendeu? O provedor ele tem que começar a pensar em margem. Sim, com vento a favor, essa que é meio maluco o que eu vou falar, né, mas o problema de você ficar 10 anos com vento a favor, é que você não aprende a ser um bom marinheiro no mar bravo, entendeu? Uhum. Então no mar bravo, cara, e aí, como que tá a margem? Sabe? E aí: "Não, mas eu tô fazendo rede, eu tô fazendo rede, eu tô fazendo rede", mas rede pra ir aonde? Cara, tem poste aí com 11 provedores pendurados, 12, sei lá eu quantos, né. 20, 25 aqui tem, Pode estar quase 20. caindo e tá tá lá. quase caindo, é. Sabe? Não, eu vou botar mais uma. Maluco, cara, rentabiliza a tua base, Uhum. né. E eu digo, cara, o nosso negócio hoje não tem capex, cara, é sob demanda. Uhum. Então, assim, você faturou, dá uma partezinha pra mim e uma partezona pra você, né, a maior parte é sempre para o provedor. Mas a gente tá conseguindo. E o negócio da pirataria também, tem um ponto que é a questão do suporte, né.
O cara que tá com a TV Box lá trava, ele Liga pro provedor. o cliente liga pro provedor, Liga pro provedor. quer suporte e cancela. Confere. Isso é um ponto que tem que lembrar também, né. Eu ouço o provedor dizendo que ele perde cliente se a TV pirata não Exato. funcionar. Eu lembro, pô, eu atendi call center, eu lembro, "Ó, minha TV Box aqui caiu, resolve aí", não tem o que E fazer. o que a gente está fazendo agora? A gente está colocando à disposição, a gente está num projeto muito legal com a Anatel, justamente de pegar esses 2.300 provedores, a gente se unir e mandar essas informações para a Anatel. Hoje o bloqueio ele ainda ele é lento, né, ele acontece uma vez por semana. A gente está fazendo um trabalho, um esforço bastante grande para fazer isso daí em tempo real. Então tem que acontecer o bloqueio quando? Durante o jogo, Com certeza. entendeu? Estragar a experiência. E o terceiro fator que é bastante importante também é preço. Então, assim, a gente conseguiu hoje preços extremamente agressivos, aonde compensa você ser honesto. Esse é um ponto que eu queria trazer só pra gente, realmente uma coisa que eu escuto é assim: "Ah, eu pago 30, R$ 40 num pirata aqui e tenho tudo. Se eu tivesse tudo na TV paga, enfim, vou pagar R$ 250". Eu acho que esse também é um ponto que a gente escuta de argumento, não tô falando que tá certo, né, Não, mas é um sim, sim. ponto que o pessoal Explica, mas não justifica. o pessoal traz: "Não, eu posso ter tudo aquilo 250 por 40, e aí?". Então, esse tudo também é uma coisa curiosa. Sabe qual que é a média, quantidade de canais lineares que uma pessoa assiste? 3. E ele quer ter um pacote com Quer ter 200. 250 ali pra Sabe quantos conteúdos, séries, capítulos ou filmes, longa-metragem a pessoa, em média, assiste por ano? 50. 50. Eu tenho 40.000 horas. O cara consegue entrar na plataforma e falar: "Não tem nada para ver aqui". Tem 5.000 filme ali. Você entendeu? Sim. Então, assim, agora a gente está fazendo uma curadoria proativa, que também é um projeto extremamente interessante, para eu entender o teu perfil de consumo, para entender o que te interessa, para eu te apresentar aquilo, né. Porque você sofre do FOMO, né. "Ah, eu escolhi alguma coisa, abri mão de um monte de outras coisas", parece aqueles cardápio daqueles restaurantes que você vai que tem 70 páginas, né. Você nunca acha que escolheu o melhor prato, né. É isso. Maurício, eu queria te fazer um questionamento agora relacionado ao Watch Labs. A gente estava aqui lendo um pouquinho sobre a Watch, como a gente sempre faz antes do episódio, né, Coferri. Queria entender o que que é essa iniciativa da Watch Labs. Obviamente, vocês já devem estar olhando para a diversificação de portfólio, né, expansão dos objetivos da empresa como um todo. Então, eu queria entender um pouquinho melhor sobre essa iniciativa. E eu já queria agregar uma outra pergunta. Eu vi que a Watch já está começando a olhar para, vamos dizer, além mar ou além fronteira aqui do Sim. mercado brasileiro, né. Vocês já estão levando aí o produto e o conteúdo da Watch para outros países também? Sim, então vou começar do começo. O que que é o Watch Labs? A gente percebeu que muito que a gente desenvolvia dentro de casa, a gente conseguiria produtizar, que era muita tecnologia inovadora, né, com um custo relativamente baixo e com um diferencial bastante interessante. Eu consigo testar isso numa plataforma que tem 3,5 milhões de pessoas. Hum. Então é um produto que já sai completamente testado para a gente vender. E a gente conseguiu um relativo sucesso, né, a gente tem, por exemplo, hoje uma parceria com a Claro Empresas. A Claro, neste caso, Coferri, eu tenho um white label. Entendi. Então, a Claro Empresas vende o white label da Watch, Uhum. daí com conteúdo de quem adquire, né, e a gente está fazendo esse projeto e está indo muito bem, já temos alguns contratos. A gente está abrindo já temos um escritório, na verdade, já faz quase um ano em Lisboa, para a gente estar olhando para o mercado europeu, para a gente vender a nossa tecnologia. Então a gente vai vender serviço, o SaaS, sem o conteúdo licenciado, que eu estou restrito a Brasil, B2B2C, através, dos provedores. Então, assim, a gente tem muita tecnologia, muita coisa acontecendo, muita coisa legal. E ô Maurício, então vão ter outras empresas que vão poder na Europa, por exemplo, vão ter empresas que vão poder criar watches se aproveitando da infraestrutura que Sim, vocês vão entregar para eles, né? é exatamente isso. A gente já tem, eh, por exemplo, aqui no Brasil, que eu posso citar, a CNN usa a tecnologia da Watch, Olha só. a gente tem quase 30 afiliadas da Globo usando tecnologias da Watch. Tem um monte de clientes que já usam a nossa tecnologia, aquilo que está, behind the scenes, né, o que está Uhum. por trás dos panos. Que bacana. Que legal, bom saber, né.
Bom, eu falei no começo que ia ter que gravar uma minissérie e não tô errado, né. Vai ter que voltar, vai Ó, ter que voltar. tem um caderno aqui de pergunta ainda, mas infelizmente aí a gente tá encaminhando para o final, ô Maurício, mas realmente foi uma aula aí, né, e muito legal conhecer a tua história, muito inspirador. Eu queria só perguntar, uma questão aqui agora de futuro, né. Hum. Você falou, né, e é um senso comum, assim, né, que telecom, a banda larga virou um commodity, realmente o pessoal tem que se diferenciar, mas o que que tu vê de 2026, 27, 28 para os provedores? Você acha que vai ter aí, como já um dono de provedor aí do passado também, né, consolidação é natural, você acha que vai aumentar, diminuir, encolher? Você falou um negócio para nós antes ali de decantar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão de futuro dos provedores. É que assim, se você olhar para a quantidade de CNPJs, né, agora limaram aí uns 5.000 aí, É, né. 5.500 aí. É, se você olhar para a quantidade de provedores, a quantidade de consolidação foi ínfima, né, de quantidade de CNPJs eu tô falando, né. Ainda tem algumas coisas acontecendo e tal, mas eu tenho comigo que esses juros que a gente tem hoje, o mercado completamente penetrado, a vida dos provedores está muito mais difícil. Então você começa a ver, taxas de churn muito mais alta, inadimplência muito mais alta. Então, assim, é muito mais desafiador. O provedor que não tiver caixa, que tiver que lançar mão de dinheiro de terceiro, vai estar em maus bocados, né. Então por isso que a gente fala, né, que vai ter uma depuração, né, vai decantar aquilo que quando baixa a maré, você descobre quem é que está pelado, né. E a gente não tem longe de estar num mercado extremamente favorável que a gente teve até 2 anos atrás. Então, com certeza, mas isso é bom, isso é bom. Eu acho que vão ficar aí os mais fortes, quem fez a lição de casa, né, quem está entendendo que mudou o jogo. Alguns percebem antes, outros percebem depois. Eu vou encaixar mais uma perguntinha Vai antes de lá, passar para tua pergunta final ali, vai lá. Cofer, já porque nessa linha de futuro também. Eh, Maurício, além do streaming, obviamente, que a gente sabe que é um dos grandes diferenciais dos planos que os provedores vão estar oferecendo no futuro, tem mais alguma outra área que tu visualizas como área que pode ser estratégica para o provedor? A gente vê muito falando de B2B e tudo mais. Tem agora essa possibilidade que até o Coferri tem um conhecimento muito grande sobre os data centers edge, né? A gente acabou não abordando tanto aqui, mas o tema dos CDNs, como que esse conteúdo, estando mais próximo dos clientes, dos usuários, pode entregar uma melhor experiência. Existem talvez outros mercados adjacentes que os provedores poderiam estar olhando, e como tu tens já essa abertura no mercado, tu já tens visto alguma coisa de diferente por aí? Com certeza, então o edge com certeza é uma tendência, é uma necessidade, né, pelo tamanho do Brasil, né, pela conectividade que a gente tem um projeto bem interessante de CDN, junto com um parceirão aí, um patrocinador de vocês aí que a gente vai anunciar Aí, ó. Opa! o ano que vem, muito legal. Cara, nós estamos em 5.000 municípios do Brasil. Talvez tenhamos a maior capilaridade que exista de uma empresa de SaaS no Brasil. E esse projeto vai trazer, assim, uma qualidade bastante grande, né. Eh, eu sempre digo, né, o Brasil é um dos poucos países que a internet tem endereço fixo, né, tem CEP, lá, Avenida das Nações Unidas, número 1100. E a gente está ajudando também esses provedores a consumirem os conteúdos nas bordas, né. Eu tenho certeza que isso é algo que vai fazer bastante diferença. Eu vejo provedores lançar mão e portfólios bastante complexos e grandes e variados, mas, de novo, eu acho que você tem que se especializar e entender muito do que você vende, né. Um projeto que a gente está bastante envolvido é o projeto de hospitality, né, que é os nossos produtos, né, provedores oferecendo os nossos produtos para hospitais, para hotéis. Esse é um projeto que eu acho bastante interessante, que a gente tem conversado muito com os provedores, os programadores também têm interesse, né. Vocês devem ter visitado vários hotéis aí, vocês percebem a carência que é o serviço oferecido num quarto de hotel, né. É muito ruim, isso aí ficou no tempo. Tem cabo coaxial em hotel, né, uma coisa assim maluca, né. Você vê um jogo de futebol em SD. Como que eu fazia isso quando era criança, né. Não imagino. Que o provedor tem que fazer? Primeira coisa, eu acho que parar de seguir a moda dos outros, né. O provedor tem muito disso, né, ele tem o efeito manada, né, um faz, vai todo mundo atrás. Eu acho que ele tem que entender cada vez mais o assinante dele e escutar o assinante. A Watch, quando começou a escutar o assinante, a gente começou a acertar. Enquanto eu achava o que ele queria, eu sempre errei. Então, assim, na Watch a gente não assume respostas, a gente faz perguntas. Para mim esse é um grande diferencial. Show, show. Bom, tá anotado aqui já, porque esse aí é
Esse aí realmente é muito importante. Bom, Maurício, queria te agradecer realmente aí a Não, o tua prazer é vinda aos meu. nossos estúdios, vindo aqui em Floripa fazer essa gravação com a gente. Queria deixar o espaço aberto, se caso a gente não, eh, eu sei que ficou muitas perguntas aqui, né, isso com certeza, mas algum tema que tu queiras comentar, algum recado, enfim, o momento é teu aí agora. Não, eu quero só agradecer, eu sou muito interessado no tema, né, eu sou muito grato a tudo que eu consegui, eh, através desse ecossistema, tenho muito amigo de longa data, boa parte daí dos que participaram aqui são meus amigos, e eu acho que a gente tem que fazer exatamente o que vocês estão fazendo, é fomentar a discussão, unir essas pessoas. A gente tem um país maravilhoso, a semana passada estava em Sobral, semana retrasada no interior do Paraná. Eu gosto muito de caminhar, de fazer rota com os vendedores da Watch, e eu digo assim, esse potencial tem que ser destravado, né, e eu agradeço bastante e parabenizo vocês de conseguirem estar fazendo algo que não é fácil, né, tirar um projeto do zero, então é só agradecer. Pô, nós que agradecemos aí, né, Nós que essa agradecemos. aula O aí, né. prazer é nosso, né? O privilégio é nosso, Não, na o verdade. privilégio é nosso, realmente é uma coisa que a gente faz com muito gosto e é uma satisfação ouvir histórias como a tua e como os amigos aí que passaram, realmente é um aprendizado diário, contínuo e como o Bruno fala, nem é um trabalho, né, Bruno? É um trabalho gostoso, É um né? trabalho muito bom. É muito bom. E a pergunta final aí, Maurício, que eu queria te fazer, que eu sempre faço para todos os convidados, né, que você nos diga 3 nomes que a gente vai convidar aí, um convite nominal teu, para vir sentar aqui e conversar com a gente no Last Mile Podcast. Bom, eu fiz a lição de casa, né, como eu também eu assisto os programas de É. vocês, não, mas falando sério, eu fiquei pensando primeiro em algumas respostas que são mais óbvias, que é pessoal do meio, mas eu provocaria vocês a trazerem pessoas ligadas à parte de conteúdo também, né, Com vai certeza. vai aumentar o TAM de convidado de vocês aí, que vai Beleza. ser legal. A primeira pessoa que eu indico é Yasue Inoki, que é a presidente da Abots, que é a Associação Brasileira de OTT e Streaming do Brasil. A Uhum. segunda pessoa que eu acho que tem uma visão muito interessante do momento dos provedores e pode contribuir bastante é o José Rupental, que trabalhava na Sim, Vero, um com grande amigo. certeza. E a terceira, cara, que tem uma visão muito legal de dentro de provedor e de um Brasil mais distante, que é o Glauber Luna tá na Brisanet agora. A gente encontrou ele lá na Brint Encontrou lá, é Nordeste. verdade. Cara, mas você imagina Verdade. um cara gente boa, cara, e um contador de causo. Ó, Verdade. ele é um cara que você vai ter que ter uns 3, 4 horas aí, cara, porque vai contando os causos, emendando e fala muito bem, eu acho que é legal, assim, Sim, sim. pessoas que sabem se expressar, né, porque às vezes o cara tem bastante conteúdo, mas não flui, né, Isso. aí vocês têm que ficar arrancando. Então eu acho que essas 3 pessoas aí vocês vão ter Pô, Pô, que legal, bons nomes, né? dá pra Encontramos ele, Bons falamos um nomes. pouco com ele lá, mas a gente encontrou ele lá. É, Inclusive um abraço pro Glauber. com Obrigado, certeza, tá anotado todos. aqui, já vou empacotar o convite e não tem recusa, né, cara. Se recusar, eu vou falar: "Fala, ah, não, se Maurício". recusar, manda falar comigo, Fala: pelo amor de "Se Deus, né. acerta lá com ele que foi ele que mandou". Pronto, tenho certeza que serão 3 episódios inesquecíveis. É Show. verdade. Obrigado. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela história, parabéns pela trajetória. É realmente inspiradora para nós que somos empreendedores aqui. Eu confesso que eu não sabia, não conhecia. A gente tentou pesquisar aqui, mas É, não faz sentido, tem que ouvir realmente da fonte. Vamos ficar olhando aí para os próximos dias 2 de janeiro, né, Cofé, ver se tem vai alguma acontecer no dia notícia. 2 já. Tem que Tá ficar chegando. ligado no telefone da mãe do Maurício também para ver se ela recebe lá alguma ligação. Já Mas separa uns R$ 500 para as roupas das É, viagens. é. Mas de verdade, muito legal, parabéns, obrigado pela Obrigado, presença, obrigado imagina. pelo esforço de vir aqui a Floripa. E queria também agradecer a nossa audiência, muito obrigado por estar com a gente mais um episódio. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o joinha no vídeo, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, donos de provedores, colegas do mercado. E a gente se vê no próximo episódio do Last Mile Podcast. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.